Tá certo. Agora, Priscila, a gente vai falar sobre um rio que nasce na Floresta da Tijuca e percorre os bairros da Zona Sul até chegar na Baía de Guanabara. Você sabe do que eu tô falando, né? Isso, gente, é um rio histórico que há séculos abastece parte da população, que compartilha com o povo daqui um nome. Pois é, um rio que retrata o abandono com o passado e o meio ambiente. Os repórteres Carlos Delanoy e o Júnior Alves, nossos colegas, percorreram o Rio Carioca desde a nascente até a foz e mostram pra gente essa triste transformação. O Rio Carioca foi a principal fonte de água potável da cidade até meados do século passado. É parte fundamental da história do Rio de Janeiro. E a nascente fica num lugar de difícil acesso. Por isso, o Flávio e o Davi, que são monitores ambientais, vão ajudar a gente a chegar até lá. Não tem nem mesmo uma trilha aqui no meio da mata. E para preservar essa nascente, fomos aconselhados a não revelar o ponto exato do Parque Nacional da Tijuca, onde nós estamos agora. É mata fechada mesmo, tem que ser no facão. Caramba, afundei a bota mesmo. A gente começou essa trilha, a gente já pisou aqui numa parte úmida, num charco, e já é parte desse rio que nasce no meio da floresta. Aqui tem que tomar muito cuidado, viu? É uma descida íngreme. Aí, prendeu. Isso aqui é espinho, hein? Depois dessa boa caminhada já, a gente está suado. Tem alguns arranhões no braço, que tem muitos espinhos no caminho. A gente chegou nesse lugar aqui. No meio das pedras, a gente vê que já nasce um fio de água já mais consistente. É o que a gente pode chamar de nascente do Rio Carioca. Testes realizados pelo parque comprovam a alta qualidade dessa água. Os monitores e todos os integrantes da equipe fazem questão de beber e de molhar o rosto. É muito importante a gente preservar isso aqui, porque no meu caso eu tenho minha filha, então eu trabalho em prol de um futuro melhor para me deixar um legado para minha família. E se as nascentes daqui secar, se continuar degradando, a gente vai perder isso e minha filha não vai ter esse privilégio que eu estou tendo hoje de beber uma água pura. À medida que avança, o rio vai ganhando força. É preciso caminhar mais de uma hora para chegar nesse ponto. A água cristalina deixa a Mata Virgem e encontra o primeiro sistema de captação do Rio Carioca, a Banheira do Imperador. Pegamos uma trilha e passamos por antigas ruínas. Essa casa é da época em que diversas fazendas ocupavam a área, provocando o desmatamento da floresta e a destruição de algumas nascentes. Ainda dentro do parque, a água do Carioca acelera. Tem uma sequência de quedas. No meio das pedras, a água é desviada em tubulações para abastecer comunidades vizinhas. Mais abaixo, chegamos à Caixa da Mãe d'Água, um reservatório do século XVIII. Prova de que essa água é cheia de história. Daqui saía um aqueduto, hoje conhecido como Arcos da Lapa, que levava a água do Carioca até o centro do rio. No século XVIII, com essa necessidade de aprimorar cada vez mais a chegada de água à cidade, foi construída a passagem da água da Mãe d'Água, e junto disso o Arqueduto Carioca. O Arqueduto Carioca, ele levava a água aqui do Rio Carioca até a ponta, chegava até o Largo da Carioca, passando pelos Arcos da Lapa e abastecendo todas as fontes e chafarizes da cidade. Foi a maior obra de engenharia realizada na época. O Carioca passa por Santa Teresa, Comunidade dos Guararapes, Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo e deságua na Baía de Guanabara. O desperdício e os problemas do rio começam logo depois da Caixa da Mãe d'Água. Entre a Comunidade dos Guararapes e o Cosme Velho, o curso do Carioca ganha um cheiro forte. Vemos lixo e esgoto correndo a céu aberto. O engenheiro Antônio Gomes lembra que em meados de abril, um imenso buraco se abriu na rua Cosme Velho, por problemas de drenagem do Carioca. Quem se aproxima da cratera
vê o rio lá no fundo do buraco. Ali uma sequência de um vazamento de água, uma drenagem deficiente, uma quebra do teto da galeria e o afundamento que foi descoberto na procura do vazamento. Aquilo não aconteceu num dia, aquilo vinha acontecendo, talvez meses. Então nós temos que fazer, para não ter mais problemas desses, temos que fazer uma videoinspeção em toda a galeria e um caça-esgoto, tirar o esgoto do Rio Carioca. No Cosme Velho, o lixo acumulado nas grades forma uma espécie de represa. Logo adiante, as águas correm por dentro de um canal que chega até a Baía de Guanabara. No RJ2 desta semana, mostramos que a unidade de tratamento do rio na Praia do Flamengo estava sem funcionar havia quase um mês. E uma língua negra de esgoto podia ser vista do alto na Praia do Flamengo. O rio, na nascente, ele ainda é um rio lindo, né? Limpo. Aqui também ele ainda chega em condições que não é um rio morto, mas a partir de algum ponto, né, que a gente não tem como detectar, ele realmente já está morto, porque ele não tem mais vida nenhuma, né? Não tem peixe, não tem mais nada. É uma sensação muito boa estar aqui na fonte, na nascente do Rio Carioca. É um privilégio poder beber dessa água limpa e cristalina. Mas infelizmente essa água que há séculos abastece a população do Rio de Janeiro, a poucos metros daqui, ela recebe uma quantidade imensa de lixo e esgoto. Hoje essa água se transformou, na verdade, no símbolo de um rio que pouco a pouco está morrendo. A concessionária Águas do Rio anunciou que o Carioca, que hoje carrega lixo e esgoto, foi desviado esta semana para o interceptor oceânico. Mas a engenheira Luciana Falcão, que integra o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio, teme que a medida faça os cariocas esquecerem o rio que deu nome aos seus habitantes. Eu acho que, assim, a curto prazo foi uma solução importante para resolver o problema do esgoto que estava saindo na Baía de Guanabara. Mas é uma solução que não resolve o problema do Rio Carioca, porque ele vai ligar no interceptor oceânico como o rio fosse um esgoto. Então ele vai tirar o esgoto da Praia do Flamengo, mas a poluição do Rio Carioca continua. Então o importante é não esquecer que existe um rio histórico, né? O que abasteceu, o primeiro rio que abasteceu a cidade do Rio de Janeiro, que é importante que ele seja despoluído, que ele volte às condições normais, ou pelo menos melhores do que atualmente. Que pena, né? Mas não adianta só a gente se lamentar, a gente tem que lutar, trabalhar e exigir que essa realidade mude. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Venderam para nós